Pascoal Ranieri Mazzilli governou o Brasil em dois momentos. Seu primeiro mandato ocorreu entre 25 de agosto e 7 de setembro de 1961, durando apenas 13 dias. Apesar do curto período, ele governou o país durante uma das maiores crises políticas da história brasileira. Mazzilli nasceu em 27 de abril de 1910, na cidade de Caconde, interior de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, formou-se em Direito, trabalhou como jornalista e construiu sua carreira política no Partido Social Democrático, o PSD. Eleito deputado federal em 1950, destacou-se por sua habilidade de negociação e, em 1959, foi escolhido presidente da Câmara dos Deputados, cargo que o colocava na linha sucessória da presidência da República. O momento decisivo de sua carreira ocorreu em 25 de agosto de 1961. Naquela manhã, o presidente Jânio Quadros surpreendeu o país ao apresentar sua carta de renúncia ao Congresso Nacional. O vice-presidente, João Goulart, encontrava-se em missão oficial na República Popular da China e não podia assumir imediatamente o governo. Pela Constituição de 1946, cabia ao presidente da Câmara ocupar interinamente a presidência da República. Foi assim que Ranieri Mazzilli chegou ao Palácio do Planalto. Entretanto, o verdadeiro problema não era a ausência de João Goulart, mas a forte oposição que ele enfrentava. Os ministros militares do governo Jânio, o general Odílio Denis, do Exército, o brigadeiro Gabriel Grum-Moss, da Aeronáutica, e o almirante Silvio Reck, da Marinha, recusavam-se a aceitar sua posse, alegando que suas posições políticas representavam um risco ao país em pleno contexto da Guerra Fria. Na prática, formou-se uma junta militar informal que tentava impedir a sucessão constitucional. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, iniciou a famosa campanha da legalidade. Utilizando a Rádio Guaíba e, principalmente, a Rádio Farroupilha, Brizola mobilizou a população e parte das Forças Armadas para exigir o cumprimento da Constituição e garantir o direito de Jango a assumir a presidência. O comandante do Terceiro Exército, general José Machado Lopes, decidiu apoiar o movimento, aumentando ainda mais a pressão sobre os militares contrários à posse. Durante aqueles 13 dias, Ranieri Mazzilli exerceu a presidência de maneira discreta. Embora fosse o chefe de Estado formal, as grandes decisões políticas eram negociadas entre o Congresso Nacional, os ministros militares e as lideranças civis. Seu principal papel foi preservar a continuidade institucional enquanto uma solução era construída para evitar uma guerra civil. O impasse terminou em 2 de setembro de 1961, quando o Congresso aprovou uma emenda constitucional que implantou, temporariamente, o parlamentarismo no Brasil. Com essa mudança, o presidente da República passaria a ter poderes reduzidos, enquanto o governo seria conduzido por um primeiro-ministro. A proposta serviu como uma solução de compromisso. João Goulart poderia assumir a presidência, mas com poderes limitados. Em 7 de setembro de 1961, data da independência do Brasil, João Goulart tomou posse como presidente da República. 2 dias antes, Ranieri Mazzilli, ao lado do presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, e do então chefe do gabinete militar, Ernesto Geisel, recepcionou Jango em Brasília, encerrando um dos momentos mais delicados da política brasileira até então. Após deixar a presidência, Mazzilli retornou ao comando da Câmara dos Deputados e continuou participando da vida política nacional. Seu primeiro governo foi extremamente curto, mas teve enorme importância histórica. Ele representou a manutenção da sucessão constitucional em um momento em que o Brasil esteve muito próximo de uma ruptura institucional. Sem esse período de transição e sem a solução parlamentarista, a crise de 1961 poderia ter terminado em um conflito armado. Ranieri Mazzilli faleceu em 21 de abril de 1975, poucos dias antes de completar 65 anos. Embora seus mandatos presidenciais tenham sido breves, seu nome permanece ligado a dois dos momentos mais decisivos da história política brasileira do século XX.